Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo desse canal. No dia 23 de novembro, celebramos um dos nomes mais importantes da cultura brasileira. Você sabe quem é? Um homem que rompeu margens, preconceitos e séculos de silenciamento. Um homem que recebeu da Universidade Federal da Bahia, em 1996, o título de doutor honoris causa, mesmo após o seu desencarne. Um homem tão importante que até hoje celebramos a data, a história e a vida dele. Mas capoeira regional é arte marcial? Bora lá entender essa história comigo? Antes de entrarmos na questão da arte marcial, vamos falar um pouco de Mestre Bimba, que nasceu em 23 de novembro de 1899, em Salvador, Bahia, filho de Dona Maria Martinha e Luiz Cândido Machado, que foi campeão do batuque. O batuque influenciou bastante essa invenção de Mestre Bimba, que chamamos de capoeira regional. Muita gente fala que o batuque não existe mais, mas há controvérsias. Depois nós podemos falar sobre isso. O batuque ainda existe, com outras configurações, mas é papo para outro vídeo. Eu não fui aluna de Mestre Bimba e quando ele partiu aqui da terra, eu nem era nascida. Mas eu agradeço muito aos pesquisadores e aos seus alunos que deixaram para nós, escreveram para nós o seu legado. Nós temos vários exemplos, mas eu trouxe alguns aqui, como o Mestre Xarel, Mestre Itapuã, que são pessoas que eu convivo, pessoas que eu conheço, que eu tive a oportunidade de estar por perto. Aqui em Sergipe tem o Mestre Lucas, que é muito amigo do Mestre Itapuã e sempre fez eventos que trouxe o Mestre Itapuã para cá e nós tivemos essa oportunidade. Inclusive, o ano passado eu recebi o título lá no projeto do Mestre Itapuã, do grupo Ginga, Capoeira Literária, com o livro Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. E isso muito me honra. O Mestre Xarel também falou do livro. Nós temos vários momentos que eu acho de extrema importância. Se você tem essa oportunidade de conhecer os mestres que foram alunos de Mestre Bimba, que ainda estão entre nós, aproveite, camarada. Mestre Bimba viveu num contexto de pobreza estrutural, de racismo institucionalizado e de uma repressão cultural violenta. Foi exatamente nesse terreno duro que ele cria a capoeira regional. Como diz lá Muniz Sodré no seu livro Mestre Bimba, Corpo de Mandinga. Ele fala que é aí nesse terreno que germinou esse gênio que nós conhecemos como Mestre Bimba. Um gênio que não estava nos livros, estava no corpo, na prática, na resistência e na cidadania. Mestre Bimba não era apenas um capoeirista, era um organizador de saberes. Lá no início do século XX, mais ou menos na década, final da década de 20, início da década de 30, enquanto a capoeira ainda era crime, Lembra, estava no Código Penal, artigos 402 a 404, dos vadios e capoeiras. A capoeira foi criminalizada no Código Penal de 1890 e Mestre Bimba usou em criar a luta regional baiana. Uma capoeira com método, estrutura, sequência pedagógica, e isso tudo está explicado também na obra do Dr. Decânio. Outro nome que aparece da herança de Mestre Bimba, é um livro muito importante. Se você não teve acesso, leia. Ele está disponível, se eu não me engano, está disponível na internet. Então, Mestre Bimba, ele uniu os elementos da capoeira que já existia com a formação que ele teve com o pai do batuque e também um momento histórico era propício para isso, porque começa a chegar no Brasil as artes marciais com muita força. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal em que eu falo por que capoeira não é arte marcial. Se você não viu, quando terminar esse vídeo aqui, vá lá e veja, porque é importante esse debate. Porque muitas pessoas colocam a capoeira nesse rol da arte marcial justamente por conta da criação da capoeira regional. Porque o que acontece? O momento que Mestre Bimba cria a capoeira regional é extremamente propício a isso, porque as artes marciais chegam com força no Brasil e nós, como éramos crime, estávamos estigmatizados, marginalizados, colocar a capoeira nesse rol das artes marciais era importante para que a capoeira tivesse um outro status. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o senhorzinho estava fazendo esse processo também, misturando a capoeira com as artes marciais. Então, o que é que aconteceu com a capoeira neste momento histórico? Ela foi marcializada, mas isso não significa que ela é arte marcial. Então, assista os vídeos para você entender melhor. E eu continuo com a minha posição, inclusive a capoeira regional, ela não é arte marcial, mas ela passou por esse processo de marcialização, que é um pouco diferente. As outras capoeiras que não se enquadrou nesse processo de Mestre Bimba foi denominada de capoeira Angola, mas não existe só uma capoeira Angola, são
muitas, há uma multiplicidade de formas de fazer capoeira Angola. E isso também é um assunto que pode dar outros temas dentro desse assunto e que a gente pode discutir posteriormente. Então aproveita que, se não for inscrito, se inscreve no canal, toca no sininho para que o YouTube notifique a você quando tiver vídeos assim. E se você gosta, clique em gostei. Mas colocar a capoeira simplesmente no rol de arte marcial é simplificá-la demais. O que Bimba criou foi um sistema de pensamento. Não foi apenas golpes, sistematização de golpes, foi uma filosofia pedagógica completa. E aí a gente precisa lembrar que naquele período a capoeira era reprimida, ela estava lá como crime. E mesmo assim, Mestre Bimba cria o Centro de Cultura Física Regional. E ele lutou por esse reconhecimento, né, da capoeira como luta e, se alguns quiserem também, né, dizer como arte marcial. Mas a gente pode pensar que foi um momento histórico importante que Mestre Bimba recebe o título de educador físico por Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas não tira a capoeira da criminalidade como muitas pessoas pensam. Não existe esse decreto de que Getúlio Vargas assinou e que a capoeira deixa de ser crime. Isso só acontece posteriormente, não foi Getúlio Vargas. Tudo bem para vocês? Isso está colocado no meu e-book Metodologia do Ensino da Capoeira, volume 1. Eu coloco essa e outras questões lá. Se você tiver interesse, o link está na descrição e aproveita que no mês da consciência negra está com 50% de desconto. Mas bora voltar aqui pro vídeo. Mestre Jair Moura, eu tô até com o livro dele aqui, que é um livro bem importante, A Crônica da Capoeiragem. Eu gosto muito desse livro. Ele vai falar assim, que Mestre Bimba foi alguém que enfrentou 2 guerras mundiais, resto da escravidão e repressões policiais. Mas ainda assim, Mestre Bimba colocou a capoeira nos mais altos pedestais. Isso tá no livro A Crônica da Capoeiragem, do Mestre Jair Moura. E décadas depois, como você já sabe, a universidade reconhece Mestre Bimba como doutor honoris causa. Já que estamos falando de universidade, permita-me aqui abrir um parênteses para você entender. Quando eu estava fazendo mestrado, eu me lembro de uma aula, a disciplina era Cultura Brasileira. E a professora estava falando do conceito intelectuais, estava citando Cyril Nélé, que é um pensador francês que trata desse conceito. E aí, lá no meio da aula, eu levantei a mão e falei que Mestre Bimba, para mim, era um intelectual. A professora me repreendeu e disse que não fazia sentido. E eu mostrei para ela com o conceito de Gramsci, né, Antônio Gramsci, de intelectual orgânico. Gramsci nos ensina que o intelectual orgânico é aquele que produz consciência coletiva, que também organiza práticas sociais e que forma sujeitos históricos. Mestre Bimba fez tudo isso. Então eu mostrei para a professora isso, que o intelectual orgânico de Gramsci, e que eu acredito que Mestre Bimba se enquadra, pensa a partir da sua classe, do seu território e da sua vivência. Então, minha gente, é exatamente isso, né, que Bimba faz. Ele estruturou um método pedagógico, criou uma taxonomia de movimentos. Vai olhar lá a sequência do Mestre Bimba. Ele produziu disciplina, ética, rituais, musicalidade, formou corpos conscientes. Você já assistiu Mestre Bimba, Capoeira Iluminada, você vê o depoimento daquelas pessoas, você vai ver que ele formou comunidade, ele formou gerações, tudo isso que Gramsci chama de intelectual orgânico. Então, camarada, eu trouxe esse exemplo para você compreender que quando nós estudamos, nós sabemos o que nós estamos falando, nós conseguimos defender a nossa arte capoeira. Por isso, essa minha missão no canal, fazer com que você, capoeira, estude a história da capoeira, porque a capoeira regional também faz parte da nossa história, é um marco. Eu costumo dizer que a capoeira regional é um divisor de águas na história da capoeira. Então é importante, capoeira, que você se aproprie. Então eu consegui defender a minha capoeira na universidade na época do mestrado e depois essa professora fez parte da minha banca de qualificação, banca de defesa. No final, ela queria até que eu fizesse doutorado com ela, porque ela viu que, com relação ao meu objeto, que é a capoeira, eu sempre agarrei com unhas e dentes, defendi e defendo até hoje. E essa é a minha missão, que você também possa fazer isso através da educação, através do conhecimento. Hoje, com toda a minha trajetória acadêmica e existencial, posso afirmar, Mestre Bimba foi um intelectual orgânico nos termos de Antônio Gramsci. Mas nenhuma história
se mantém sozinha. A regional se consolidou também através de seus discípulos. Hoje nós temos homens que enxergaram em Bimba não apenas um mestre de luta, mas um mestre para a vida. Dr. Decânio é um exemplo, né, que não está mais entre nós, mas ele registrou várias memórias, que foi fundamental. Mestre Itapuã, que está aí entre nós e que tem muitas obras, inclusive eu estou lendo uma agora, né, que comprei recentemente, Capoeira Regional na Imprensa, que na verdade não é uma obra para se ler, é uma obra de consulta. Mas eu estou em alguns pontos trazendo para fazer também os meus escritos. É uma obra para pesquisador, porque você vai ver lá uma nota do jornal e vai fazer a sua própria análise de acordo com o que você quer naquele momento. Gostei bastante. É o mestre Itapuã junto com o mestre Cego, tá bom? Outro importantíssimo é o mestre Hélio Campos, né, Xarel, que foi também aluno de Bimba e fez sua tese de doutorado e produziu esse livro, Capoeira Regional, A Escola de Mestre Bimba. É um livro de extrema importância, porque mostra, né, como era a escola de Mestre Bimba. E outro livro que eu gosto bastante, que está aqui perto de mim, que é o do mestre Lucas, né, como eu falei aqui de Sergipe, também fez sua tese de doutorado com o mestre Bimba. E o livro é Virando o Jogo, Mestre Bimba, de Carvoeiro Educador. Ele traz pra gente essa versão educador de Bimba, né, que criou esse sistema pedagógico coerente, exigente e profundamente humanizador. Eu gosto muito porque esse projeto de Mestre Bimba não é só de capoeira, é um projeto de formação humana integral. E Bimba ensinava a capoeira, mas ele ensinava também o indivíduo a ter dignidade, autonomia, resistência, e isso é de extrema importância. A capoeira regional traz uma riqueza simbólica e ritualística muito importante. Você veja a estrela de 6 pontas no escudo, os toques do berimbau, que é exatamente da capoeira regional, a formatura com lenço de seda. Cada detalhe, cada significado eu trago no volume 2 de Metodologia do Ensino da Capoeira, né? Outro e-book, o segundo volume, que eu falo só da capoeira regional. Aproveita o mês de novembro, o mês da consciência negra, e utiliza o cupom Sociedade da Ginga, tudo em letra maiúscula, para obter os 50% de desconto. E esse desconto, quando você coloca lá Sociedade da Ginga, fica menos de R$14, esse segundo volume que eu falo só de Mestre Bimba, que é uma metodologia de extrema importância e um material didático para você passar para os seus alunos, porque percebam, aqui, só aqui perto de mim, neste momento, eu tô com 5 livros que fala de Mestre Bimba e da capoeira regional. Só para vocês terem uma noção de que são muitas obras, né? Só eu já li umas 10, mas eu sei que existe mais. E eu tô com 5 aqui na mão, porque esses eu tava lendo, né? Eu fico lendo e tirando as dúvidas e fazendo os contrapontos desses autores. E o que é que eu fiz? Eu fiz esse compilamento, né? Um resumo, bem resumido mesmo, para te ajudar nas suas aulas de capoeira, para passar para os alunos. E eu sei que a capoeira regional tem muita informação por aí, mas às vezes a gente não consegue algo didático para ensinar os nossos alunos. Então, se tiver interesse, o link vai estar na descrição. E quando você adquirir, você vai entrar também para a Sociedade da Ginga, que é uma comunidade que nós estamos formando e que nós temos um encontro uma vez por mês, né? Todo dia 30 ao vivo e online, para você tirar sua dúvida. Esse encontro fica gravado, se você perder, você pode assistir depois. Quem não entrou ainda na Sociedade da Ginga também vai ter acesso às gravações depois que entrar. Então, é uma comunidade para a gente estudar sobre a capoeira. Vou deixar no primeiro comentário fixado, aí nos comentários, um link para você tirar dúvidas sobre a Sociedade da Ginga, sobre como adquirir os e-books, caso você tenha interesse. Bom, hoje nós celebramos o nascimento de um homem negro, pobre, analfabeto, né? Não letrado pelas vias formais, mas que ousou pensar, ousou transformar. Por isso que eu digo, capoeira, e você? Qual o seu legado? Qual o seu propósito com a capoeira? Óbvio que nós não somos um mestre Bimba, mas nós podemos deixar a marca na história da capoeira. Nós celebramos hoje esse educador, mestre Bimba, intelectual orgânico. E ele atravessou a vida de várias gerações, inclusive nós, que nascemos depois da sua morte. Celebramos esse doutor pela universidade, doutor honoris causa, sem diploma, no sentido acadêmico, né, de como eu fiz, por exemplo, né, eu passei por esse processo acadêmico de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas a gente precisa valorizar os mestres que produziram, porque não basta ser mestre simplesmente, botar uma corda vermelha ou branca ou preta na cintura. É interessante que você passe para os seus alunos e mostre aos seus alunos um legado, uma história. Me conta aí nos comentários qual o seu propósito com a capoeira. Porque lembre-se, capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada. Até o próximo vídeo.